Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 36ª aula do componente curricular de língua portuguesa. Hoje a gente vai ver a questão sobre sinais de pontuação, pronomes pessoais e demonstrativos, ok? Acompanhe comigo aí na tela essa leitura. Vamos lá? A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. Se mesmo com toda a sinalização, o trânsito nas cidades já é complicado, imagine sem. Assim como no tráfego de veículos, no texto, os sinais dão ritmo, fluidez e evitam confusão. Olhem aí na tela, nós vemos aí os sinais de pontuação. Nós temos as aspas, que indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Então, quando a gente coloca uma frase entre aspas, é porque isso é a fala de alguém em um outro texto. Nós temos aí o ponto final, que serve para indicar o quê? O final de uma frase. Nós temos o travessão, que a gente já estudou muito sobre ele, que indica quando alguém vai falar, né? Um personagem ali está falando. Nós temos o ponto de exclamação, indica o quê? Admiração, alegria, espanto. Nós temos aí o ponto de interrogação, que indica o quê? Exatamente, uma pergunta ou várias perguntas. Nós temos as reticências, que são esses 3 pontinhos iguais. São usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Nós temos aí os 2 pontos, um em cima do outro, que são usados para dar uma explicação ou enumerar coisas. E nós temos aí a vírgula, que serve para quê? Para indicar uma pequena pausa na leitura, não é? A vírgula é muito importante na questão da leitura, para a gente não sair disparando e lendo ali, ó, sem respirar. E acaba que a história perde até o sentido, você não entende muita coisa, né? A gente vai entendendo de pouquinho. Vamos para a questão número 35. Ela fala o seguinte: releia um trecho retirado da notícia, observando o uso das aspas. Por que as aspas foram utilizadas nesse trecho? A notícia que a gente está falando ainda é sobre lá, aquela questão do aumento da conta de água, tá? Ainda é sobre lá. Então, teve falas lá das pessoas entrevistadas que foram retiradas e colocadas ali nas outras questões anteriores e foram colocadas entre aspas. Por quê? Por que colocou aspas nesses trechos do texto? Eu praticamente já respondi aí. Aí a gente vai ler aí, ó, o trecho. Abre aspas. Vai aparecer para vocês aí na tela. A gente só tem um tanquinho. Não temos máquina de lavar em casa. A gente tem quarto, tem 4 torneiras e um chuveiro. Não tem explicação para vir uma conta tão alta dessas. Entrei em contato com eles. Porém, a atendente pediu para enviar um e-mail com a minha fatura relatando o ocorrido. Mandei também os 3 últimos consumos e até agora não tive resposta por parte da BRK. Fecha aspas, disse. Então, esse trecho aí, vocês vão responder por que foi colocado entre aspas. Essa é a pergunta. Por que esse trecho que eu acabei de ler foi colocado entre aspas? Aí você vai responder lá, né? Vamos para a 36? A 36 fala o seguinte: no meme do texto 2, observe a linguagem verbal. Aí nós temos lá, abre aspas. Será que estou vivendo ou só pagando boletos? Fecha aspas. Agora explique,
Qual e por que a pontuação é utilizada nessa frase? Vocês podem ver que no final dessa frase tem o ponto de interrogação. Por que é colocado esse ponto de interrogação nessa frase? Quando é que a gente usa o ponto de interrogação? Quando a gente vai fazer o quê? Aí você responde aí a número 36, ok? Questão 36. Vamos para a questão 37. Lá fala o seguinte: a linguagem verbal nos dois memes da mesma personagem não apresenta pontuação. Vamos pontuá-la? Releia a imagem com os sinais de pontuação e utilize a pontuação mais adequada a essas frases. Então, nós temos aí a fala, a linguagem verbal daqueles dois últimos memes lá do Chapolin. Tá tudo sem pontuação. Olha a primeira aí. O ser humano é composto de 70% de água e 30% de boleto. A segunda. A gente nasce, cresce, estressa, paga uns boletos e morre. Está pedindo para você pontuar. Então, você, onde tiver que colocar vírgula, você vai colocar. Onde tiver que colocar ponto final, você vai colocar. Se for uma pergunta, você vai colocar o ponto de interrogação. Se for uma admiração, um espanto, um susto, você vai colocar o ponto de exclamação. Então, você vai ver lá os sinais de pontuação que a gente tem que usar e colocar aí, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que acompanham substantivos para situá-los no espaço ou no tempo em relação à pessoa do discurso. A gente já estudou isso em aulas anteriores. Os pronomes demonstrativos são este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, e isto, isso, aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos. Aí nós temos agora os pronomes possessivos, que é aquele que dá a ideia de posse em relação à pessoa do discurso. Nós temos lá meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, né? Tem também vosso, vossa, vossos, vossas. Tem o seu, o sua, os seus e os suas, que eu já acabei de falar, ok? Pronome possessivo. Então, agora a gente vai partir para questões sobre os pronomes, tá bom? E aí, nós vamos para a questão 38. Nós temos aí 3 questões para responder relacionadas ao uso dos pronomes. A questão 38 é o seguinte: na frase, abre aspas, este boleto está muito alto, fecha aspas. O pronome destacado é classificado como um pronome possessivo ou demonstrativo. Quem é o pronome que está destacado aí? É o este, né? Para você vai aparecer aí na tela em negrito, ele mais escuro e sublinhado, ok? Então, este é um pronome possessivo de posse ou é um pronome demonstrativo, né? Que está demonstrando espaço ou tempo. Aí você vai responder. Questão 39. A 39 fala o seguinte, abre aspas, nossa família economiza muita água, fecha aspas. O pronome em destaque é classificado como um quê? Um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo? O pronome nossa, que está destacado aí. Nossa família. Nossa. Nossa. É um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo? Aí você vai marcar aí a opção correta, ok? Vamos para a última questão. Ela fala o seguinte:
Agora, elabore 5 frases a partir do consumo de água na sua casa, utilizando os pronomes possessivos e demonstrativos, bem como a pontuação adequada. Vamos entender. A número 4 agora é mais complicada. Você vai criar 5 frases, certo? A partir do consumo de água da sua casa. Você vai criar 5 frases. Por exemplo, a gente tem que usar o pronome demonstrativo e possessivo, né? Eu vou usar aqui agora, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês podem começar por esse exemplo. Eu vou usar um pronome possessivo. O pronome possessivo minha, eu vou usar esse. Aí eu vou colocar assim, ó. Na minha casa, o boleto de água sempre vem o mesmo valor. Criei uma frase, certo? Vou colocar a pontuação. Na minha casa, vírgula, o boleto de água, vírgula, sempre vem o mesmo valor. Ponto final, né? Ponto final. Acabei com a frase. Então é isso. Você vai criar 5 frases, onde estas frases têm que ter pronome possessivo ou demonstrativo e ainda tem que ter o uso da pontuação. Onde tiver que ter vírgula, você vai colocar vírgula e no final da frase um ponto final ou uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta? Vamos criar junto aqui? Vamos usar um pronome demonstrativo. Vamos lembrar quem são os pronomes demonstrativos? Então vamos lá. Vou relembrar. Pronomes demonstrativos: este, esta, esse, essa, aquele e aquela, isto, isso ou aquilo, ok? Pronomes demonstrativos. Vamos criar agora uma frase usando ele baseado na conta de água da sua casa, o consumo de água, né? A gente pode criar assim: esta máquina de lavar aqui de casa consome pouca água. Eu usei um pronome demonstrativo, esta, né? E agora vamos colocar as pontuações. Então vamos lá. Esta máquina de lavar aqui de casa, vírgula, consome pouca água, ponto final. Ou eu posso colocar ela como se fosse uma pergunta, né? Vamos usar um outro pronome demonstrativo. Aquela máquina de lavar lá de casa, vírgula, consome muita água? Ponto de interrogação. Uma pergunta. E usei um pronome demonstrativo, aquela. Aquela máquina de lavar lá de casa, vírgula, consome muita água? Ponto final. Então, eu fiz aí produzi aí mais uma frase usando ou um pronome demonstrativo ou um pronome possessivo e coloquei as pontuações devidas. Ah, professor, eu posso colocar mais de um pronome na mesma frase? Pode, a imaginação é sua. Você coloca quantos pronomes você quiser na sua frase. Só que não pode ficar uma coisa sem sentido, ok? Lembra lá da concordância verbal, lembra lá da concordância nominal, que em toda frase que a gente produz, a gente tem que sempre lembrar disso. E aí, seguir as regrinhas da questão. Tem que ser sobre o consumo de água da sua casa, 5 frases e colocar lá as pontuações devidas. Então, é questão de imaginação sua. Se na sua frase for colocar mais de um pronome, coloque. Se na sua frase puder colocar um demonstrativo e um possessivo, coloque. Exatamente, pode colocar sem medo, tá certo? É a sua imaginação, você que vai aí agora produzir, usar a sua cabecinha pensante aí para produzir essas 5 frases, ok? Então é isso, essa nossa aula se encerra por aqui, lembrando sempre de assistir às nossas aulas gravadas no canal 5.2 ou na plataforma Palmas Homeschool. Um grande abraço a vocês e até breve.